Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. A paz do Senhor esteja sobre você e sobre toda a sua família. Amém. Com uma alegria muito grande, iniciamos mais uma vez este momento separado para ouvir a palavra de Deus. Antes de começarmos, eu te peço, deixe o seu pedido de oração nos comentários. Eu estarei orando pela sua vida e também pela sua família. A palavra do Senhor nos diz, no Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Neste momento nós escolhemos aquietar o coração, silenciar a mente e reconhecer que Deus está presente. Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença. Conforme a Tua palavra, nós aquietamos a nossa alma e descansamos em Ti. Tira toda distração, toda ansiedade e todo o peso que tenta roubar a atenção dos Teus filhos, que cada coração esteja sensível à Tua voz. Senhor, permite que este irmão e esta irmã saiam daqui hoje restaurados, não por palavras humanas, mas pelo poder da Tua palavra que é viva e eficaz. Fala conosco de forma clara, profunda e transformadora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muitas vezes nós ficamos presos ao passado, presos às falhas, às quedas e às marcas que ficaram na nossa caminhada. A própria mente nos acusa, e em muitos momentos até pessoas próximas acabam nos lembrando de erros que Deus já decidiu perdoar. Isso gera peso, culpa e um sentimento constante de condenação no coração. Mas a palavra de Deus nos mostra que em Cristo Jesus existe uma nova realidade. Uma realidade onde a condenação não governa mais, onde a graça fala mais alto do que o passado e onde a vida no Espírito nos conduz a um novo caminho. Essa verdade precisa ser compreendida não apenas com a mente, mas com o coração, porque quando ela é entendida, ela traz descanso, liberdade e esperança. É sobre essa verdade que hoje nós vamos meditar conforme o ensino do apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Meus irmãos, antes de lermos e ouvirmos a palavra do Senhor, vamos fazer uma pequena oração pedindo que o Espírito Santo de Deus nos ensine. Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza e nos ensine. Abre o nosso entendimento e o nosso coração, que não sejam apenas palavras lidas, mas vida sendo gerada em nós. Fala conosco conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos meditar na palavra de Deus. Em Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11, o apóstolo Paulo começa dizendo: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo inicia com uma afirmação poderosa, deixando claro que em Cristo a condenação não tem mais autoridade. O passado que acusava a culpa que pesava e as falhas que nos perseguiam não definem mais quem somos em Cristo Jesus. Não vivemos mais debaixo da condenação, mas debaixo da graça. No versículo 2, Paulo nos ensina que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Aqui Paulo mostra que existe uma nova realidade espiritual. Antes o pecado e a morte governavam. Agora é o Espírito Santo que governa. Não é esforço humano, é libertação espiritual. No versículo 3, Paulo explica que aquilo que a lei não conseguiu fazer, Deus fez por meio de Jesus Cristo, que veio em forma humana, venceu o pecado na carne e quebrou o poder que nos condenava. A vitória não veio de nós, veio da cruz. No versículo 4, Paulo diz que isso aconteceu para que a justiça da lei se cumprisse em nós, não andando segundo a carne, mas segundo o Espírito, mostrando que agora temos uma nova direção de vida. No versículo 5, Paulo faz uma distinção muito clara. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito pensam nas coisas do Espírito. Aqui aprendemos que a nossa mente revela quem está no controle da nossa vida. No versículo 6, ele afirma que a mente governada pela carne produz morte,
mas a mente governada pelo Espírito produz vida e paz, mostrando que a verdadeira paz não vem das circunstâncias, mas de uma mente rendida ao Espírito Santo. No versículo 7, Paulo declara que a inclinação da carne é inimiga de Deus e não se submete à sua vontade. No versículo 8, ele afirma que os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus, não como condenação, mas como alerta espiritual. No versículo 9, Paulo traz esperança, dizendo que nós não estamos na carne, mas no Espírito, porque o Espírito de Deus habita em nós. E nos versículos 10 e 11, ele encerra, revelando que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós e vivifica as nossas vidas, trazendo liberdade, restauração, poder e esperança eterna em Cristo Jesus. Diante de tudo isso que aprendemos, Paulo aqui nos ensina como essa verdade deve ser vivida no nosso dia a dia. Ele não está falando apenas de um ensino teológico, mas de uma realidade espiritual que transforma a maneira como pensamos, sentimos e caminhamos. Romanos 8 nos mostra que a vida em Cristo não é a ausência de lutas, mas a presença constante do Espírito Santo em meio a elas. Isso significa entender que quando estamos em Cristo Jesus, não precisamos mais viver presos à culpa do passado nem à condenação da mente. Muitas vezes, o coração tenta nos acusar, a memória tenta nos levar para erros antigos e até pessoas podem nos lembrar de quem fomos, mas Paulo afirma que essa voz não tem mais autoridade. Em Cristo, somos livres da condenação e chamados a viver uma nova identidade. Como a palavra também declara em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Paulo também nos ensina que essa nova vida exige uma nova forma de pensar. Quando a mente é governada pela carne, o resultado é desgaste, angústia e morte espiritual. Mas quando a mente é rendida ao Espírito, o fruto é vida e paz. Isso nos chama a uma prática diária claramente espiritual. Escolher todos os dias, entregar nossos pensamentos a Deus, alinhar nossa mente à palavra e permitir que o Espírito Santo conduza nossas decisões, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Viver Romanos 8 é aprender a depender menos da própria força e confiar mais no agir do Espírito Santo. É entender que não somos perfeitos, mas somos conduzidos. É reconhecer que a vitória não vem do nosso esforço, mas da obra que Cristo já realizou na cruz. É viver sabendo que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós, nos sustenta nas fraquezas e nos levanta quando pensamos que não vamos conseguir continuar. Paulo nos mostra que essa esperança não é passageira, ela é eterna. Não está baseada no que sentimos hoje, mas no que Deus prometeu. Por isso, mesmo em meio às tribulações, podemos permanecer firmes, porque nossa vida não está mais sob o domínio da carne, mas sob a direção do Espírito. Essa é a prática da fé cristã, caminhar todos os dias, confiando que Deus está em nós, trabalhando em nós e nos conduzindo até o fim. Romanos 8 nos chama a viver com coragem, com esperança e com fé, certos de que em Cristo Jesus somos livres, restaurados e sustentados pelo poder do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus falou conosco, e agora é tempo de respondermos a Ele em oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com reverência e gratidão, porque a Tua palavra nos revelou que em Cristo Jesus não há mais condenação. Obrigado, porque o passado não nos define mais, as acusações não têm mais poder e a culpa não governa mais a nossa vida. Nós declaramos que estamos em Cristo e por isso somos novas criaturas. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo pelo poder do Teu Espírito Santo, não por mérito humano, mas pela obra perfeita de Jesus na cruz. Pai,
conforme Romanos 8, nós cremos que já não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não somos governados pelo pecado nem pela morte, mas pela vida do Espírito de Deus que habita em nós, renova a nossa mente, guarda o nosso coração e nos conduz no teu caminho. Neste momento, eu oro pela vida espiritual de cada irmão e de cada irmã que ouviu e acompanhou esta oração, fortalece a fé, renova a esperança e sustenta aqueles que estão passando por lutas e provações. Que ninguém venha esfriar na fé, mas permaneça firme em Cristo até o fim. Eu oro também pela vida emocional, financeira e física. Cura feridas do passado, remove toda a ansiedade, todo medo, toda a opressão, traz provisão, direção, sustento, cura, força e restauração. Livra cada um de todo mal, guarda cada família e permite que todos saiam fortalecidos pelo poder da tua palavra viva e eficaz. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se essa palavra falou com você, não guarde só para si. Compartilhe com outros irmãos, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as próximas mensagens. Até a próxima hora sagrada, se Deus quiser.